Olá a todos, meu nome é Caio Marques Martins. Esse é o seminário da disciplina de Mecânica 2 a respeito do tema mecânica do giroscópio, precessão, notação e suas aplicações. Esse trabalho será constituído de introdução, uma discussão a respeito da precessão no giroscópio, seguido de uma discussão a respeito da notação no giroscópio, as conclusões obtidas pelo trabalho e as referências consultadas. Os objetivos gerais desse trabalho são, a partir da definição do giroscópio e da mecânica de corpo rígido, estudar os fenômenos de precessão e notação, discorrendo sobre seus impactos em situações reais, discutindo a respeito da precessão e da notação em aplicações observadas no mundo real. E os objetivos específicos são encontrar expressões para a precessão de forma genérica, discutir a precessão em algumas aplicações, como a curva da bicicleta, as pás do helicóptero e a precessão do planeta Terra, e descrever analiticamente a notação usando as devidas simplificações. Começaremos esse trabalho a partir da definição, então, do giroscópio. De acordo com Barcelos, em 2004, qualquer corpo rígido com um eixo de simetria e rodando relativamente a este eixo de simetria constitui um giroscópio, ou seja, será considerado um giroscópio qualquer dispositivo que em seu sistema de eixos principais tiver momentos de inércia iguais em pelo menos duas direções, constituindo assim um corpo com um eixo de simetria, rodando em torno desse eixo de simetria. Alguns exemplos de giroscópios são o peão, o giroscópio com 3 eixos de liberdade, constituído por um rotor e 3 gimbais, sendo o gimbal mais externo fixo e os 2 internos móveis. Uma característica interessante do giroscópio com 3 eixos de liberdade é que o rotor ele sempre mantém o seu eixo de giro, alinhado com a vertical, independente de como os gimbais girem. E mais um exemplo é o giroscópio com contrapeso, um giroscópio muito utilizado para demonstrações de física, que possui contrapesos para poder contrabalancear o torque externo. A precessão é um fenômeno físico que consiste na mudança do eixo de rotação de um objeto. Ou seja, esse objeto, o giroscópio, ele vai ter o seu eixo de rotação, descrevendo um movimento circular uniforme em torno de um outro eixo. Em outras palavras, tem-se que o eixo de rotação do giroscópio oscila ligeiramente. Essa oscilação pode ser uma oscilação rápida, de algumas vezes por segundo, ou pode ser uma oscilação bem lenta, uma vez por ano, por exemplo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, da precessão da Terra. Passemos agora, então, para uma primeira análise do movimento de precessão de um giroscópio. Seguindo o esquema do giroscópio mostrado pela figura 5, podemos fazer uma primeira descrição analítica do movimento de precessão. Para essa primeira descrição, nós utilizaremos os eixos coordenados demonstrados na figura esquematizada. Nessa primeira análise, consideremos esse giroscópio girando em torno do seu eixo E3 com velocidade angular ômega. A segunda lei na forma rotacional será o momento angular, sendo igual ao produto do tensor de inércia pelo vetor velocidade angular. Como se trata de um sistema de eixos principais desse giroscópio, girando em torno do eixo do ponto O', então a velocidade angular ela terá apenas componente na direção de E3 e o tensor de inércia será diagonal, o que significa que o momento angular será I3 ômega 3 E3. E considerando ômega, vetor, como sendo ômega vezes E3, ômega na direção de E3, tomando apenas o módulo do momento angular, teremos que o módulo do momento angular será I3 ômega. O momento angular, então, ele está na mesma direção da velocidade angular, que é a direção de E3. Analisemos agora o torque gerado pela gravidade, pela ação da gravidade no giroscópio. A gravidade ela gera um torque externo, nesse caso aí, de menos mgl na direção de E2. Esse torque se dá devido à distância L, saindo a partir do ponto O' até o ponto O, no centro do giroscópio, produto vetorial com o peso mg. E esse produto vetorial ele vai resultar em um vetor de torque entrando na direção menos E2, entrando na direção da tela.
Como nesse caso o torque externo ele vai ser perpendicular ao momento angular, a ação do torque externo sobre o giroscópio, né, terá como efeito o giro do momento angular em torno do eixo E1. Ou seja, surge uma velocidade angular aqui denotada como ômega maiúsculo, que é a velocidade angular, né, que o momento angular vai passar a descrever em torno do eixo E1. dl dt então será igual a I3 ômega minúsculo, ômega maiúsculo. Ômega maiúsculo sendo o módulo, né, da velocidade angular que L descreve em torno do eixo E1. Como o torque externo é igual a dl dt, né, e já temos que o módulo do torque externo é mgl e o módulo de dl dt é I ômegazinho ômegazão, igualando essas duas equações, podemos obter o módulo da velocidade angular ômegazão como sendo mgl sobre I ômega. Em primeira análise, portanto, foi possível determinar, né, em uma aproximação para quando ômegazão é muito menor do que ômegazinho, a velocidade angular de precessão de um giroscópio em torno de um ponto O' sob a ação de um torque externo igual a mg, igual a seu peso, aplicado, né, por uma distância L. O torque externo, portanto, provoca mudança do momento angular de um giroscópio, o que gera o seu movimento de precessão em torno do seu ponto de apoio. Lembrando que o movimento de precessão é justamente o eixo de rotação do giroscópio que descreve uma rotação em torno de outro eixo. Nesse caso aqui, o eixo de rotação do giroscópio era o eixo E3, né, esquematizado pela figura, e esse eixo E3 ele vai descrever rotação em torno do eixo E1, que se mantém fixo nesse caso específico. Então, conforme esquematizado pela figura 6, o efeito do torque externo perpendicular ao momento angular, né, será o de provocar esse giro do eixo E3 em torno do eixo E1. Vejamos agora como esse efeito de precessão está presente em algumas aplicações. Vamos analisar agora como o movimento de precessão está presente em curvas de uma bicicleta. Vamos considerar uma bicicleta com velocidade angular ômega para a direita, né, e peso mg sendo aplicado em seu centro de massa. Quando a roda da bicicleta, né, está perfeitamente alinhada com um eixo vertical com relação ao solo, não age sobre a roda da bicicleta nenhum tipo de torque externo. No entanto, ao provocar uma leve inclinação na roda da bicicleta, surgirá um torque externo em torno de um ponto que é o centro da curvatura. Esse torque externo, né, ele é dado pelo raio de curvatura vezes mg, na direção, nesse caso, entrando na tela. Esse torque externo é perpendicular à velocidade ômega, e por ser perpendicular à velocidade ômega, a velocidade angular ômega, ele também é perpendicular ao momento angular ômega, que nesse caso aí está na direção da velocidade angular. Logo, o torque externo vai provocar, né, a mudança da direção do momento angular, descrevendo então o movimento de precessão, né, que é um dos responsáveis por manter curvaturas em uma bicicleta. Portanto, toda vez que uma bicicleta faz uma curva, né, surge sobre a roda dianteira um torque externo responsável por mudança da direção da roda da bicicleta e, portanto, mudança da direção também do momento angular. Por esse motivo, bicicletas conseguem se manter estáveis mesmo sem um condutor montado sobre elas. Durante um voo de um helicóptero, as pás desse helicóptero devem mudar o seu passo, ou seja, o seu ângulo de inclinação, seu ângulo de ataque, para poder gerar sustentações em pontos específicos do helicóptero e fazer com que ele faça curvas para um lado, para o outro e se incline para frente ou para trás. Veremos como, durante esse processo, o fenômeno da precessão giroscópica também está presente. Nesse caso, consideraremos o esquema da figura 10, né, do rotor simplificado, nesse caso, por apenas um círculo, com velocidade angular ômega para baixo e momento angular L apontado na mesma direção da velocidade angular ômega. Ao se alterar o passo da hélice, ou seja, o ângulo de ataque, né, da hélice com relação ao ar estacionário,
surge uma força aplicada que é justamente a força de sustentação. Nesse caso, surge então um torque apontado para trás, na direção apontada para a traseira do helicóptero. Esse torque será responsável pela mudança na direção do momento angular, que se inclinará, resultando numa inclinação para frente. O helicóptero ele vai se inclinar para frente e começar a ir para frente, apesar da força aplicada ter sido aplicada defasada de um ângulo de 90 graus na lateral do helicóptero. Daremos sequência à discussão a respeito da precessão, aprofundando o nosso desenvolvimento analítico por meio das equações de Euler. As equações de Euler para um corpo em rotação em seu sistema de eixos principais estão descritas na equação 4. Aplicando as equações de Euler para o giroscópio sem torque externo e considerando o eixo E3 como eixo de simetria, ou seja, I1 igual a I2, obtém-se as equações 5, que mostram para nós que a velocidade angular ômega 3, a componente 3 da velocidade angular, será constante. Esse giroscópio sem torque externo, ele se encontra esquematizado na figura 3, já mostrada aqui antes, que é o giroscópio contendo contrapesos para poder balancear, então, a força gravitacional. Como a ômega 3 é constante, derivando a primeira das equações de Euler, obtém-se a equação 6. E a substituição da segunda das equações de Euler, isolado a derivada temporal de ômega 2, na equação 6, resulta na equação 7, que é a equação do oscilador harmônico com frequência angular ômega maiúsculo igual a I1 menos I3 sobre 1 vezes ômega 3. A equação do oscilador harmônico possui soluções muito conhecidas, como sendo A seno de ômega-t mais B cosseno de ômega-t. Nesse caso, solucionando para ômega 1, teremos que ômega 1 de t será igual a A, uma constante, vezes o seno de ômegazão t. Substituindo o resultado obtido na primeira equação de Euler, é possível encontrar também a equação horária de ômega 2, da componente 2 da velocidade angular, como sendo A cosseno de ômegazão t. Como a componente 3 de ômega é constante, tomando a norma do vetor ômega, veremos que a norma do vetor ômega também será constante, igual a ao quadrado mais ômega 3 ao quadrado. Percebe-se então, pelas equações para ômega 1 e ômega 2 de t, que ômega 1 e ômega 2 descrevem um movimento circular uniforme em torno do eixo E3, e esse movimento circular uniforme ele tem raio constante igual a A, ou seja, a conclusão é de que o vetor velocidade angular ômega precessa em torno do eixo E3 do laboratório com velocidade angular ômegazão constante, conforme esquematizado pela figura 11. Isto posto, podemos analisar agora o movimento de precessão do eixo do planeta Terra, conforme esquematizado pela figura 12. Para a Terra, ômegazão, que é igual a I1 menos I3 sobre I1 ômega 3, será igual a menos 0,0033. Percebe-se que há uma diferença entre I1 e I3 no caso da Terra, uma vez que a Terra é achatada em seus polos. Como o ômega 3 é a velocidade angular da Terra em torno do seu próprio eixo, ou seja, sua velocidade de rotação, a Terra descreve um ciclo de rotação por dia. Logo, ômegazão descreverá 0,0033 ciclos por dia, ou seja, um ciclo a cada aproximadamente 303 dias. De fato, de acordo com Barcelos, 2004, verifica-se observacionalmente que a cada 427 dias o eixo de rotação da Terra completa um ciclo de precessão, de amplitude igual a 10 metros, ou seja, quase imperceptível. Por esse efeito de precessão apresentar amplitude muito pequena, ele não apresenta consequências muito grandes para o clima da Terra. No entanto, existem outros movimentos que apresentam consequências bem grandes para o quadro climático terrestre, como, por exemplo, a precessão dos equinócios da Terra, que não será tratada nesse trabalho. Outro movimento relevante no estudo do giroscópio é o movimento de nutação, caracterizado por uma oscilação
né, do eixo E3, que é o seu eixo de giro, mas agora não em torno de outro eixo, né? Aparece, portanto, uma oscilação periódica de E3, o seu eixo de giro, dando origem a algo parecido com o esquematizado pela figura 12, o efeito da nutação e da precessão conjuntos. Para o estudo da precessão, convém utilizar os ângulos de Euler para o giroscópio, conforme esquematizado pela figura 13. O uso dos ângulos de Euler se justifica pelo uso do formalismo lagrangiano da mecânica, uma vez que as equações de Euler são de difícil ou mesmo impossível solução analítica para a maioria dos casos mais complexos com torque externo. Analisando a figura 13, vê-se que dá-se o nome de θ ao ângulo entre o eixo E3 principal do corpo e o eixo E3 do laboratório, e dá-se o nome de φ o ângulo de giro em torno desse eixo E3, do laboratório, no caso. Esses ângulos serão de suma importância para analisarmos o movimento de nutação a partir da solução analítica que obteremos. Escreve-se as componentes da velocidade angular em termos dos ângulos θ, φ e ψ, como sendo ômega-φ igual a φ ponto, ômega-θ igual a θ ponto e ômega-ψ igual a ψ ponto. É possível, portanto, escrever ômega-1, ômega-2 e ômega-3, né, de acordo com os eixos coordenados principais do corpo em rotação, do giroscópio, em termos de ômega-φ, ômega-θ e ômega-ψ, obtendo-se o conjunto de equações 12. Uma vez que I1 é igual a I2 e o sistema gira em torno do seu eixo E3, pode-se agrupar ômega-1 ao quadrado mais ômega-2 ao quadrado na construção da lagrangiana do sistema. Portanto, a lagrangiana do sistema será dada pela equação 13. É importante notar, pela equação 13, a lagrangiana do sistema, que as coordenadas φ e θ são cíclicas, isto é, apenas suas derivadas temporais aparecem explicitamente na lagrangiana. Isso posto, é possível determinar constantes de movimento Pφ e Pθ, que serão momentos angulares do giroscópio. Aplicando então a derivada da lagrangiana em relação à derivada temporal de φ, obtém-se o momento Pφ, como sendo I1 seno ao quadrado de θ mais I3 que multiplica φ ponto cosseno ao quadrado de θ mais ψ ponto cosseno de θ, que é uma constante de movimento. De maneira similar, determina-se Pψ, que é igual a I3 ômega 3, que é uma constante de movimento e é igual à componente E3 do momento angular. Como já era de se esperar, a componente 3 do momento angular se mantém constante, enquanto as componentes 1 e 2 do momento angular não se manterão constantes. A partir de 14 e 15, então, é possível obter φ ponto em função de Pφ e de Pψ, que são constantes de movimento. O resultado é dado pela equação 16. Escreve-se, então, a equação para a energia total do sistema, que também será uma constante de movimento, uma vez que o sistema é conservativo. Percebe-se que, na expressão de E, é possível determinar E' como sendo E menos meio de Pψ ao quadrado sobre 3, o que é útil, uma vez que Pψ ao quadrado sobre 3 também é uma constante de movimento. Logo, E', que é dado por meio de I1 θ ponto ao quadrado, mais uma grande expressão, a qual denominaremos como potencial efetivo, também será uma constante de movimento. Essa constante de movimento E' está dada pela equação 18. Os dois últimos termos da equação 18, então, podem ser considerados como sendo potencial efetivo Vθ em função de θ, que é o ângulo de giro em torno do eixo E3 do laboratório. O potencial V de θ efetivo está dado pela equação 19. É possível reescrever a equação 18, então, como sendo E' igual a meio de I1 θ ponto ao quadrado, a energia cinética rotacional relacionada a essa velocidade, mais o potencial efetivo em função de θ. Com isso, pode-se fazer um gráfico para a função do potencial efetivo.
E por uma análise gráfica, percebe-se que θ pode descrever movimento harmônico simples ao longo do movimento de precessão, ao que se dá o nome de nutação. Lembrando que a precessão é justamente o que é descrito pelo ângulo φ, de giro em torno do eixo E3. O ângulo θ, ele traz uma informação a respeito da distância entre a ponta do peão, nesse caso representando o nosso giroscópio, e o eixo E3. Em geral, a nutação está confinada entre os ângulos limites θ1 e θ2 e ocorre em torno do ângulo de equilíbrio θ0, como se pode ver na figura 14 do potencial efetivo em função de θ. É importante destacar também que, dependendo de como o ângulo φ varia, ou seja, como se comporta a derivada temporal de φ, a nutação pode apresentar características diferentes conforme a figura 15. A figura 15A representa a nutação para a derivada temporal de φ nunca assumindo valores negativos. A figura B representa a nutação para valores de φ ponto que oscilam entre negativo e positivo. E a figura C representa então a nutação para valores de φ ponto que são estritamente positivos ou nulos. A partir desse trabalho, conclui-se que, em primeira análise, foi possível discutir a precessão do giroscópio sem torque externo. Concluiu-se que efeito de precessão giroscópica tem grande impacto na dinâmica de sistemas como bicicletas e helicópteros, e por fim, por meio das equações de Euler e das equações de Lagrange, foi possível obter descrições analíticas para os movimentos de precessão e nutação do giroscópio. As referências consultadas estão aparecendo na tela agora. Foram 2 livros didáticos, o livro Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana, do João Barcelos, na primeira edição, de 2004, e o livro Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas, na quinta edição, de Merrill e Thornton. Além disso, foram utilizados 2 artigos encontrados nos sites descritos na tela. Muito obrigado.